Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E NFEC, dando voz à sua marca. Bom dia! Fabricando Ideias chegando aí. Olha, fica comigo hoje. Se você quer emagrecer, se você quer cuidar da sua saúde mental, se você quer entender aí sobre o agro, hoje o programa tá muito legal. Fica aí comigo e me acompanha aí nas redes sociais também, viu? Eu tive um bate-papo com o Dr. Luiz Gustavo Quadros sobre emagrecimento, tecnologia e inovação aplicada ao emagrecimento. Olha só que bacana, vou chamar o bate-papo que eu fiz com ele, vou para um comercial e já volto. Estou aqui com o Dr. Luiz Gustavo Quadros, médico especialista em endoscopia e tratamentos modernos para emagrecimento. Vocês já conhecem ele aqui do Fabricando Ideias e hoje a gente veio falar mais um pouquinho de emagrecimento com vocês. Bom dia, doutor. Bom dia. Hoje a gente vai falar de tecnologia e inovação aplicada ao emagrecimento, porque vocês sabem que tem o Soluciona aí, que vem ajudado muito, é um projeto do doutor. Então, não só a inteligência artificial, mas ele pega aí o humano, né, a parte humana aí, traz você e você consegue ter resultado, porque é um tratamento de verdade, um tratamento sério, um acompanhamento sério, que ele vem mostrando aqui no Fabricando Ideias e a gente vai dar continuação nesse assunto aqui hoje para vocês. Doutor, vamos lá? Vamos lá. Com a inteligência artificial, como a inteligência artificial pode ajudar no emagrecimento? Então, a ferramenta da inteligência artificial hoje é algo fundamental na nossa vida, né? Hoje a gente utiliza inteligência artificial no atendimento, nas consultas, nos prontuários. E existe aquelas inteligências artificiais que são genéricas para o emagrecimento, né? Então você às vezes consegue baixar um aplicativo e colocar ali perguntas pré-definidas e a pessoa não tem a possibilidade de falar as angústias dela, né, dentro daquilo lá. As emoções, né? Para a inteligência reconhecer. Então, nós nos baseamos nos conceitos já existentes, criamos uma inteligência artificial própria para resolver problemas de saúde, solucionar problemas de saúde, iniciamos o projeto, então, com obesidade. Então, a inteligência ela não é alimentada do ponto de vista não humana, digamos assim. Então, primeira coisa é o paciente passar em consulta. Então, nessa consulta a gente consegue totalmente online, todos os profissionais atendem de maneira presencial ou online. Então, nisso a gente consegue entender realmente o ritmo de vida daquele indivíduo, entender os objetivos, os anseios, as angústias e traçar realmente um plano alimentar personalizado, ou seja, direcionado para o dia a dia daquela pessoa. Esse plano ele é então inserido na base de dados da inteligência artificial, que vai reconhecer aí sim de maneira totalmente personalizada. Então a gente consegue colocar tudo que a gente conversou na consulta na base de dados que vai ser direcionada para aquela pessoa exclusivamente. Aquela pessoa vai receber uma informação, ela funciona como um contato de WhatsApp. Antes as pessoas pensam, pô, mas um aplicativo vai ser difícil de mexer? Não, não é. Não, é como se fosse um WhatsApp. É exatamente um contato de WhatsApp que vai chegar para a pessoa e ela vai conversar com a inteligência como se fosse uma pessoa. Pode colocar um áudio, pode colocar uma foto do alimento, um vídeo ou escrever. Tá? A inteligência vai reconhecer aquele alimento que foi consumido, vai fazer uma interface com o que foi colocado ali do plano alimentar da pessoa e vai dar o retorno para aquela pessoa. Olha, você conseguiu se alimentar bem, você está dentro do plano alimentar, você substituiu esse alimento de maneira adequada ou não, tá muito legal de proteína, mas está com excesso de gordura, e ela vai distribuir em grupos alimentares. Então, dessa maneira, a pessoa consegue acompanhar o seu dia a dia. Fala, pô, comi bem, essa substituição foi boa, não foi. Isso ao longo do tempo vai criando uma autonomia. Com o passar dos dias, a pessoa vai entendendo, olha, esse alimento aqui não está valendo a pena, porque tá legal de proteína, mas é muita gordura aqui, tá me atrapalhando bastante. É como se tivesse um nutricionista 24 horas conversando com você. A tecnologia substitui o profissional da saúde, doutor? Não, não substitui. Tecnologia é algo que vem para somar e realmente a gente precisa desse lado profissional, do lado humano em si, que aí sim vai se basear em toda a experiência de vida, né? Porque uma coisa a gente está conversando como indivíduo, outra coisa é a inteligência que vai se adaptando às necessidades e aos gostos daquela pessoa. Então a inteligência muitas vezes perde, inclusive, uma análise crítica, né, do que está acontecendo.
Então, não substitui, mas ele é um potente aliado nos processos que a gente tem hoje na área da saúde. Tá. Doutor, pra gente, assim, a gente está estourando o tempo, mas eu gostaria de finalizar. O que diferencia um programa tradicional de um programa de tecnologia, doutor? São as possibilidades. Então, é o monitoramento que a gente tem 24 horas e a troca realmente de informações da pessoa com a inteligência, criando uma autonomia. Com o tempo, sem nem perceber, a hora que a pessoa vê, fala, nossa, eu já estou num dia a dia completamente diferente, nem percebi. Já passou. É o aprendizado. Já passou e ela está conseguindo seguir o plano dela. Então, se você tem alguém aí, né, no Brasil todo, se você tem alguém que precisa de um tratamento, esse tratamento aí especial que o Dr. Luiz trouxe aqui pra gente, então, você pega, tira uma foto aí da tela, entra em contato lá com a equipe do doutor, marca seu horário, atendimento online, o aplicativo lá depois para você usar. Então, você não vai se sentir nem sozinho, nem sozinha e você vai conseguir aí manter. Uma pergunta rapidinho, doutor. Criança obesa pode fazer? Pode ter também esse acompanhamento? Pode fazer. A partir de 12 anos, a gente já está fazendo acompanhamento. Então, olha só, não perca a oportunidade. As crianças estão tudo acima do peso aí hoje em dia, né? Que a gente vem falando muito aqui no programa. Então, entre em contato lá com o doutor, com a equipe dele, viu? Muito obrigada, doutor. Obrigado pelo convite. Com quase 20 anos de experiência na construção civil, metálica e pré-moldados, a Musa Representação é referência em soluções completas para sua obra, atuando com um sistema de fixação, vedação, telhas termoisolantes e placas cimentícias, garante mais eficiência e desempenho em cada etapa do seu projeto. Da estrutura ao acabamento, conecta você às melhores soluções do mercado, assegurando qualidade, durabilidade e alto padrão de execução. Fale agora com a especialista e leve mais eficiência e segurança para a sua obra. Do primeiro passo na infância às grandes conquistas da juventude. A vida é movimento, mas quando as dores nas articulações ou uma doença autoimune tentam desacelerar o seu ritmo, saiba que você não precisa parar. Doenças reumatológicas não escolhem idade. Cuidar de você em cada fase da vida é a minha missão. Seja bem-vindo ao Ateliê Casabella. São mais de 22 anos de história. Aqui, cada peça carrega carinho, cuidado e significado. Entre em contato com a gente e venha nos fazer uma visita. Ateliê Casabella, para quem ama o feito à mão. Voltamos para o nosso segundo bloco e agora vamos falar com a doutora Fábia Piva Zanon, nossa médica psiquiatra. Hoje a gente vai falar do infanto-juvenil, que é importante, né? Doutora, bom dia. Bom dia, Paula. Quais são os sintomas que indicam que a criança ou adolescente precisa de uma ajuda de um psiquiatra? Então, tem alguns sinais que indicam, né, esse sofrimento mental. Vou falar algum deles que são bem comuns no consultório. Então, a perda de rendimento escolar, então aquela criança que antes tirava notas boas e agora não consegue mais. Aquela criança que não quer ir para a escola, indica também um sofrimento mental, pode ser que ela esteja sofrendo bullying na escola. Aquela criança que está sempre irritada, chorando, triste, se autoagredindo. São alguns sinais que indicam sofrimento mental e precisa de ajuda. Doutora, quais os malefícios do excesso de tela que os pais devem fazer? Tá demais. Tá demais. Tá demais, doutora, só que assim, os pais também precisam respirar um pouco. Então, sim, aí dá a tela. Dá a tela com tudo bloqueado ali, né, pra criança ficar um pouco. Mas aí já bagunça tudo. Os pais, eu falando como mãe, que você tá em casa também, a gente pensa igual. Aí, se a gente dá um pouquinho, é problema. Se a gente... Eu não sei mais, doutora. Então, onde sim prejudica? Então, Paula, assim, hoje em dia não tem como a gente ficar sem as telas, né? As crianças já nasceram nessa geração de telas. Tem que usar tela, né? Sim. Já começa desde aí. Sim, mas existe uma recomendação de tempo de uso, né? Então, de acordo com a idade, a gente tem que limitar o tempo que essas crianças vão ficar. Tá. Crianças com menos de 2 anos de idade não devem ter acesso à tela, nenhum, tá bom?
E depois dessa idade, varia entre 1 a 2 horas por dia. E isso inclui videogame, inclui notebook, computador, iPad, tá? E sempre supervisionar o que a criança está assistindo, né? Jogos que às vezes parecem ser inocentes, na verdade envolvem armas, envolvem violência. Então é importante avaliar a violência da criança, né? É muito importante ver. Então, se for uma coisa, né, para a idade, ali, um pouquinho da... Ver a classificação indicativa, né, da idade. Tá. Isso. Qual a importância da rotina para a criança e adolescente, doutora? Olha, a criança e o adolescente, eles necessitam de uma rotina, né? Até nós adultos, quando a gente sai da rotina, a gente já se desorganiza, né? Mas a criança é comprovado que ela necessita ter uma rotina. Horário de acordar, horário de dormir, horário para fazer atividade física, frequentar uma escola, tá? Então, assim, quando ela não está seguindo uma rotina, ela tem alteração do humor, alteração da atenção, alteração da criatividade, tudo isso influencia. Uma alimentação nutritiva também faz muita diferença. Então, são pontos importantes de uma rotina da criança, tá? Então, a rotina tem que colocar aí, fazer aqueles quadros de rotina, tem que ter, porque a criança às vezes fica muito agitada e acha que a criança já tem um monte de problema e às vezes faltou a rotina, exatamente, né? Exatamente. Tá. Todo comportamento alterado é um transtorno, doutora? Não, com certeza não. E tem a ver com o que você acabou de falar. Quando a gente faz a organização, né, doutora? A rotina e a organização. E isso é muito importante porque a gente vê muito comum no consultório, a gente vê aquela criança totalmente sem rotina, sem limites, sem regras, e os pais já acham que ela tem algum transtorno. E na verdade não. Para a gente ter um transtorno, a gente tem que avaliar muito bem todos os critérios daquele transtorno para falar que a criança tem. Mas na maioria das vezes é uma falta de organização dos pais. Então, a organização é importante para tudo na sua vida, né? A gente fala aqui no Fabricando Ideias, doutora, sobre organização sempre. Sobre prosperidade, sobre a mulher se organizar para ter uma vida mais leve. Então, olha só, a sua organização, seu filho depende da sua organização ali, de ter as tarefas certinho para não ser confundido aí com nenhum transtorno, né, doutora? Exatamente. Doutora, muito obrigada. Obrigada a você. Falar sobre infanto-juvenil, né? Porque a gente tanta informação na internet que a gente não sabe o que é e o que não é. E quando a gente traz o médico aqui no Fabricando Ideias, você sabe que você pode confiar, porque ele está aqui na TV, né, com a gente. Então você fica aí tranquila e já vai lá nas redes sociais da doutora. Eu vi lá os comentários esses dias de uma mãe na sua rede social. Nossa, aquilo me emocionou, eu achei lindo. Também fiquei. A doutora é muito especial, esse jeitinho dela, ela é maravilhosa. Então, marca uma consulta, se você tem dúvidas aí, marca uma consulta com ela e vai lá que você vai virar outra pessoa aí, porque olha, eu já vi relatos lá fantásticos. Parabéns, doutora. Obrigada, Paula. Estou aqui com a Ana Luísa e nós vamos falar de solidão emocional dentro dos relacionamentos. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá. É possível se sentir sozinha mesmo estando em um relacionamento? Muito! Gente, a maioria das pessoas vivem aí na solidão, né? A gente fala que é na solitude, pelo fato de que tá com um parceiro, mas não está presente, não tá sabendo conversar, não tem aquela coisa de comunicação do dia, como que foi, do abraço, do afeto, ou mesmo no momento de relação, né? Então, muitas das pessoas vivem aí o seu momento sozinha, porque não consegue ter esse bate-papo, já o casamento já passou, aquele momento, né, tá sozinho, tá junto, mas tá sozinho. Isso é muito importante e muito sério. Tá. Quais os sinais que mostram que o casal está emocionalmente distante? Quando a pessoa não tem mais esse bate-papo, não consegue chegar perto, a rotina acaba sendo muito mais intensa do que ficar ali pertinho, ter um momento a sós, ou mesmo assistir uma TV, tá perto, abraçando, acordar com um bom dia, um beijo, um abraço. Então, esses todos um sinal que a gente às vezes deixa passar durante o dia a dia, que faz total diferença ali naquele momento em que você quer um bate-papo, quer abraçar, quer contar como foi o seu dia, e às vezes a pessoa fica mais recuada, não sabe o que está passando, como foi o momento do outro, e isso faz toda a diferença. A desconexão emocional pode afetar diretamente o desejo feminino?
muito. Nós mulheres é aquela coisa de acordar com um abraço, um bom dia, né? Aquela coisa toda que faz a diferença durante o nosso dia. Então, eu falo que quando não tem essa aproximação, a gente não consegue ter um bate-papo, dialogar, vai ficando uma pessoa esquecida no meio do ambiente. A gente acaba querendo ou não até criando uma cisma, né? Porque acaba mais atrapalhando do que ajudando. Exato. Porque a gente não consegue ter esse alto bate-papo com o parceiro ou com a parceira, né? Então isso sim faz toda uma diferença no nosso dia a dia e é primordial, eu brinco muito que quando a gente tá perto, o nosso dia fica mais leve, o nosso momento. Então não é só estar aparente, é estar junto mesmo, né? Com afeto, carinho, sem sombra de dúvida faz a diferença. Gente, eu fui começando o assunto aqui com ela e a Ana Luísa, ela vai ter uma temporada aqui com a gente. Ela é sexóloga e especialista em comportamento feminino e relacionamento. Então, para vocês aí de casa, eu falo que a gente ganhou ela aqui, mas é um presente para todo mundo, porque esses assuntos são sempre muito cheios de tabus, né? E é importante ela trazer isso aqui pra gente, porque às vezes dentro da sua casa tá faltando aí uma comunicação em casal, ou você que é sozinha, nos próximos meses aí vocês vão assistir conteúdo dela aqui no programa, dando também dicas, né, para você que é sozinha aí, ter aí sua autoestima elevada através aqui de tudo que ela nos ensina. Então, seja bem-vinda, né? Porque agora a gente inicia aí uma temporada juntas e eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, da Ana Lu, pro pessoal que tá em casa. A Ana Lu, ela é uma sexóloga, mas também tem uma loja de sex shop, né? Situada em Monte Azul Paulista e Barretos, onde faz um atendimento todo personalizado. Então eu sempre comento que a Ana Lu, ela vem para dar aí um acesso a mais às pessoas, onde tem dificuldade e acaba não querendo às vezes entrar numa loja de sex shop, né? Então eu venho com um sex shop totalmente discreto, elegante, sem aquelas coisas que pareçam um sex shop. Trago uma informação mais do que você precisa, então trazendo todo um cuidado na venda desse produto para de fato você precisa ou não e chegar até você de uma maneira mais discreta, mais elegante, que vocês consigam ter esse acesso para uso mesmo, bem-estar, e é para vocês, não é para ninguém. Eu brinco que o sex shop, se ele fosse literalmente conhecido, a gente teria muito mais benefícios. E fora o atendimento bem personalizado, né? O atendimento que você dá ali às vezes a pessoa vai querendo comprar uma coisa, mas às vezes ela precisa de outra. Então esse atendimento é seu diferencial também, né? Exatamente. Quando as clientes chegam até mim e falam, Ana, eu quero um lubrificante, e às vezes ela não precisa do lubrificante, ela precisa de um excitante, ou eu quero algo para tornar o momento mais diferente, com creme, gente. Então isso são produtos básicos, eu brinco, né, que às vezes a gente entra aí numa loja de cosmético para comprar um produto de beleza. Qual é a diferença desse produto de beleza para produto do sex shop? É o modo que a gente usa. Então é um tabu muito gigantesco para algo tão discreto que pode ser usado de várias maneiras e ser um benefício assim, ó, gigantesco, que faz o seu momento, o seu dia e assim, a parceria ser muito mais intensa e gostosa, né, e prazerosa. O Instagram dela tá aqui embaixo, então entrem em contato lá e conheçam a Ana Lu, tá bom? Obrigada, obrigada. Cada evento carrega uma experiência única, alta gastronomia e uma equipe preparada para transformar momentos. Do corporativo ao social, o Buffet Conceito realiza eventos em todo o Brasil. Entre em contato e leve essa excelência para o seu evento. O Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. Proáudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Tem uma coisa que ninguém te ensinou a pedir, mas você sempre soube que merecia. Prazer não é luxo, é cuidado, é se conhecer e se escolher todos os dias. E existe um lugar feito para isso. E na Ana Lu Desire Store você não precisa se preocupar, só se abrir para sua melhor versão.
missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência, com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Eu estou com a Poliana da Ágil Consultoria e nós vamos falar um pouquinho agora de agro. O agro chega aí na nossa mesa, então interessa esse assunto para todo mundo. Como deixar a propriedade rural regular perante o governo. Você que tem um sítiozinho, né, que aí tem as dúvidas, então a Poliana vai explicar tudo certinho pra gente. Bom dia! Bom dia, Paula. Tudo bem? Tudo jóia. Ó, da última vez a gente falou do mercado, eu ainda tô lembrando do mercado, viu? O que acontece se o produtor rural não tiver o cadastro ambiental rural? O cadastro ambiental é o CAR, né? Então, o que acontece? Ali eles descrevem o que são de atividade de preservação permanente, que ali ele não pode mexer de jeito nenhum, ou só com uma licença organizada pelo governo, aprovada pelo governo. Então, se caso o CAR, na verdade, ele é o RG ambiental da fazenda, do sítio, da chácara, né? E precisa estar regular. E se caso não conseguir, se caso esse produtor precisar de algum financiamento, que precise colocar aquela área de garantia, fica congelado também, não consegue dar andamento. Certo. Porque eu não vou saber falar essa palavra. O georreferenciamento. Isso, espera aí. Então faça a pergunta para mim. Por que o georreferenciamento. Isso, tornou-se tão importante recentemente. O que é essa palavra, Poliana? A gente, para reduzir a palavra, a gente fala gel. Ah, então gel, porque o gel se tornou tão importante recentemente. Mas a palavra, gente, ela vai falar certinho, porque é uma palavra imensa. O georreferenciamento. Georreferenciamento. Ah, agora consegui. Exatamente. O que acontece? O gel, ele é exatamente a limitação da terra. É a utilização de equipamentos de GPS, aonde mostra para o governo aonde que é o início, onde que é o término daquela propriedade, e o GEL ele acaba com aquele termo de escritura de gaveta. Então, sem o GEL, ele não consegue movimentar a matrícula no cartório, ou regularizar a matrícula, ou movimentar qualquer tipo qualquer coisa na parte de escritura, ele não consegue movimentar sem o GEL. Aqueles produtores rurais mais velhos, né, mais antigos, é tudo contrato de gaveta, né? Exato. Aí quando ele decide regularizar, vender, passar para frente, aí precisa fazer o GEL. Tá. E voltando no assunto de, né, o agro na mesa da gente, podemos entrar um pouquinho aí? Claro. Nós estamos em junho. O que tem de mudança aí? Exatamente. Para o pessoal que é do estado de São Paulo, antigamente eles trabalhavam com CPF, agora o governo exige que todo mundo tenha o CNPJ. Né? Então, a gente tem alguns outros estados que o governo federal permitia trabalhar no CPF e tendo uma inscrição estadual, agora não existe mais. Todo mundo precisa ter um CNPJ a partir do mês 6, por conta da reforma tributária, por conta da conformidade fiscal. Então, essa é a principal mudança para agora do mês 6. Poliana, e tá dando certo tudo, assim, o pessoal tá mais calmo agora em junho? Como que você acha que está aí o pensamento do produtor? Agora para 2026 é um período de muita análise. Porque a reforma tributária entra efetivamente a partir de 2027. Então, agora a gente tem... Preparação. Exato, um momento certo de preparação, né? Então, o pessoal antes não pagava PIS e COFINS, agora está pagando. Só que o PIS e COFINS, ele vai ser tributado só até dezembro, porque janeiro começa a CBS. Então, é muita novidade. Muita novidade, muita informação, né? Exatamente. Porque logo a gente vem falar de mais e mais mudanças aí. E a Poliana vem ajudar aí vocês a entender um pouquinho mais. Muito obrigada, Poliana.
Estou aqui com a doutora Lara, nossa médica dermatologista. Ela vai estar uma temporada aqui com a gente e vai ensinar muito, eu adoro muito. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco, viu, doutora? Muito obrigada pelo convite. Bom dia, né? Nem falei bom dia para a doutora, já vou falando, né? Bom dia, bom doutora. Dia. Estética regenerativa, a nova era da pele natural, porque estética todo mundo gosta, né? E aprender é muito bom sobre isso. O que significa estética regenerativa? Assim, quando a gente fala de estética regenerativa, é uma evolução da dermatologia tradicional. Certo. Com o foco principalmente na prevenção e na naturalidade. Certo. O principal objetivo da estética regenerativa é a gente focar no estímulo de produção de proteínas, principalmente colágeno, elastina, que entregam aí resultados melhorando a qualidade da pele, mais vitalidade de uma forma natural. Ou seja, quebrando aquela tendência que nós estávamos observando nos últimos tempos de excessos, de exageros e até mesmo transformação das pessoas. Então a estética regenerativa vai focar no próprio organismo, contribuindo para você cuidar da saúde da sua pele com mais qualidade, vitalidade, segurança e naturalidade. Certo, doutora. Quais os tratamentos estão mais procurados? Atualmente, os tratamentos mais procurados pensando na dermatologia regenerativa são os bioestimuladores de colágeno injetáveis, que vão estimular a produção do colágeno, da elastina, que é a principal proteína do nosso corpo. Certo. E que vai trazer um rejuvenescimento, melhora da qualidade da pele, das rugas, das manchas, restaura o viço, mas também não só os injetáveis, como também ultrassom microfocado, radiofrequência, e também temos os tratamentos com laser. Tá. A tecnologia está muito avançada em questão da estética, né, doutora? Está muito avançada e hoje nós vemos dispositivos e aparelhos muito seguros, que entregam bons resultados com menos dores e com qualidade iguais o que nós vimos antes com aqueles tratamentos mais agressivos, com aquele porque as mulheres querem ir, não querem ficar feia para ficar bonita, né? Não. Ter o rosto todo e sentir dor, né? Ninguém quer ir para sentir dor, né, doutora? Não, e ninguém quer parecer que fez alguma coisa. Então as pessoas hoje elas querem ser elogiadas assim, não só pensando na estética, na beleza, mas também assim na naturalidade. Você tá linda, você tá elegante, lindo também, né? Que a gente pensa muito em mulheres, mas também temos o público também masculino atualmente. E cresceu muito, né? E isso cresce a procura, né, por procedimentos estéticos de rejuvenescimento e de gerenciamento do envelhecimento pelos homens também. Olha. Então hoje as pessoas elas querem que as pessoas notem que elas estão saudáveis, bem, e que elas ainda apresentam aquela idade compatível, né, com a idade do corpo humano. Sim. Mesmo, biológico, mas que seja sutil. Exatamente. Porque teve a fase, né, que todo mundo estava usando muito e eu acho que tomara que tenha passado, porque estava demais, né, doutora? Sim, hoje a gente vê essa transformação. Ai, que bom. Existe algum risco nessa busca pela estética, doutora? Existe. O risco, ele existe não só nos procedimentos, pensando assim em muitas vezes procedimentos agressivos realizados, né, por profissionais não qualificados, mas também um risco pela busca de expectativas aí irreais, né, principalmente devido às redes sociais. Então existem riscos, por isso que é importante você procurar um profissional qualificado, um ambiente que seja seguro, um profissional que tire suas dúvidas, explique, né, qual que é o tratamento proposto, mas também nós temos que tomar cuidado aí com as transformações e até mesmo esclarecer para o paciente que busca, né, o seu atendimento, para não fugirmos aí da naturalidade. É isso, doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, ainda mais ficar sabendo aí dos novos tratamentos para ficar bonita sem exageros. Exatamente. Né? Sem aparecer artificial demais, né, doutora? Esse é o nosso objetivo. É isso, ter saúde, né? Tratar ali, né, toda a parte estética, mas tendo saúde junto, né? A pele é o principal órgão, né, do nosso corpo, então tem que ter saúde também. Tem que ter saúde. Muito obrigada, doutora. Obrigada eu.
Muito obrigada a você de casa que ficou comigo hoje no Fabricando Ideias. Te convido para ficar juntinho comigo lá essa semana, mandando aí as dúvidas para os melhores especialistas aqui do Noroeste Paulista. Estão aqui no Fabricando Ideias com a gente. Então vai mandando as suas dúvidas aí que a gente vai respondendo para vocês ou aqui no programa ou na nossa rede social. Manda aí suas sugestões, elogios também, a gente adora receber, viu? Um grande beijo, um ótimo final de semana. Amanhã iniciamos mais uma vez uma semana que seja incrível para vocês. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. INFEC, dando voz à sua marca.